Meus amores, uma boa noite. Vim. Quer dizer que na verdade era pra mim soltar a página inteira, né? Porque é o que eu falo pra vocês, que Jesus é o pão da vida. E foi justamente em João 6, Jesus falando que ele era o pão da vida. Que ele era não, que ele é. Que ele era não, é que ele é o pão da vida. Que ele era nada, né? É porque ele é o pão da vida. Porque até hoje as pessoas o que não tomam a Santa Ceia, ali é o que? O corpo de Jesus. As pessoas não bebem o vinho, ali é o sangue de Jesus, entendeu? Quando as pessoas tomam, né? Quando se entra dentro das pessoas, se transforma em sangue. Meira é verdade? É sim. Aí vocês viram o que? Um verdadeiro judeu, entendeu? Mas um verdadeiro judeu mesmo que pertencente ao povo de Israel, né? Porque aqueles são judeus, mas nem parece que tem o sangue de Jesus, né? Parece nem é da mesma descendência. Por quê? Porque não tem amor por ele, nem tão pouco tem amor pelo nosso pai. Quem ama nosso pai, ama o filho dele, entendeu? Meus amores, eu peguei algo no livro de Apocalipse, que eu fiquei assim, porque eu leio as coisas, mas eu gosto de meditar, não gosto de ler assim, ficar lendo, passando direto, não. Quando eu fico lendo, e eu presto atenção no versículo, os detalhes que tem, que ele abre a boca para falar, Jesus, eu sou desse jeito. É por isso, meus amores, que Jesus veio que eu tenho interesse nele, é por isso que ele sabe, né? Meus amores, o que adianta pegar aqui um versículo ler para vocês como se fosse uma curra normal. Não, meus amores, aqui né, não é assim que a gente lê as Santas Escrituras. A palavra de Deus que está falando da minha vida e da tua vida, também está falando da vida de Deus, está falando da vida de Jesus Cristo. Não é bem assim, não. Entendeu? Tem que ler com perseverança, com cuidado, prestando atenção em todos os detalhes que Jesus fala, que tudo que Jesus nos ensina, colocando em prática, entendeu? É isso que nós devemos fazer, né? Para dar gosto de quem é nosso Pai que está no céu, como Jesus disse, né? Jesus disse nas Santas Escrituras: aquele que faz a vontade do meu Pai é o que? O meu irmão e minha irmã. Eu presto atenção em tudo, meus amor. Eu presto atenção em tudo que Jesus abre a boca e fala. O povo que não presta atenção, mas eu presto. Olha só, eu medito em tudo que ele fala. Bora lá. Meus amores, eu deveria começar do começo, mas ela é tão grande, ela vai 2 páginas todas, mas eu vou fazer pra vocês. Mas porque eu gosto de fazer curtinho, né? Porque eu gosto de falar pra vocês, entendeu? Conversar com vocês. Não adianta eu só ficar lendo e vocês escutando sem entender nada, né? Então, se um versículo desse tem uma grande importância, um versículo, né? Tem uma grande importância pra nossa vida. Vou ler só um aqui pra vocês verem, ó. Este último versículo, para encerrar essa parábola. Não, para encerrar a parábola não. Para encerrar a parábola tem outra. Ó, este é o pão que desce do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Você está vendo o que é que Jesus falou nesse versículo aqui? Que os antepassados do povo de Israel, eles comeram do maná que Deus deu a eles, o pão, né? Então, é o maná que Deus deu a eles do céu. E eles comeram, mas eles morreram. E Jesus está falando, sabe de qual pão? O corpo dele. Que quem come do corpo dele viverá para sempre. Tá aqui, eu acabei de ler para vocês, ó. Quem come este pão viverá para sempre. Então, eu quero viver para sempre em Jesus. Aí eu tenho que fazer o quê? Meus amigos, eu leio um versículo e gosto de meditar e gosto que vocês meditem junto comigo. Para mim, o quê? Eu tenho que comer o corpo, né? E o sangue, né? Que é o vinho e o pão, né? Então, que simboliza o sangue de Jesus e o corpo. Eu tenho que comer, meus amores, amor de soca. Meus amores, ó, aí eu tenho que comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Primeiro, para me ter vida eterna para sempre do lado dele. Aí, meus amores, as pessoas o que
Também tem que andar com vigilância, vocês também não podem comer o corpo de Jesus e beber do sangue de qualquer forma, mas também não aconselho que vocês fiquem um mês sem comer do corpo dele e nem tampouco sem beber do sangue dele. Porque, meus amores, não é tempo, nem agora e nem antes, nem nunca. Tempo de quê? De estar à vontade. É tempo de nós estarmos o quê? Vigilante. Vigilante. Jesus diz, é, Jesus fala que uma vez que nós das escrituras, eu sempre só tomei ele para vocês, uma parábola, né? Que Jesus fala pra gente estar o quê? Vigilante, esperando por ele. Aí vocês o quê? Quando a igreja passa 4 meses, 5 meses, um ano sem comer o pão, sem beber do sangue dele. Nesse intervalo de que tu passa esse horror de tempo, tu já parou pra raciocinar se Jesus vem? Aí tu tá desconcertado. Aí não, eu não tô comendo o corpo, nem tô bebendo o sangue, não tô servindo a Deus, tô fazendo tudo direitinho. Mas só em tu não comer o corpo e nem beber do sangue, Deus, Jesus já sabe que tu tá com falha perante a ele. Entendeu? E essa igreja que é de Jesus, eu digo, meus amores, é porque o povo confunde religião com salvação. Jesus estendeu a salvação foi no mundo inteiro. Aquelas pessoas que colheram são ovelha dele. São ovelha e só tem um pastor que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Os encarregados, que são chamados de pastor, né? Que o pastor principal é Jesus. Os que são encarregados dessas ovelhas, então, é como Jesus mesmo disse. Eles não estão nem aí para elas. Quando vem o lobo, eles vão embora. Deixa lá as ovelhas para morrer sozinha. Então, se é pastor, isso não é pastor. Então, também meus amores, é condutor. Não é nem para me chamar de pastor, é chamar de condutor. Condutor são as pessoas que conduzem as outras. Não tem pessoas que conduzem umas pessoas para levar para festa, tem umas pessoas que conduzem para levar para uma praia, tem gente que conduz outras pessoas para ir um passeio. É condutores. Conduz as pessoas para fazer algumas coisas, entendeu? São pessoas o que conduzem as outras pessoas, entendeu? Por isso que eu digo, as ovelhas de Jesus, elas têm condutor. Pastor só existe um que é Jesus, entendeu? Porque, meus amores, se eu abrir a boca e dizer que uma pessoa é um pastor e ele está fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus, aí, meus amores, não é pastor. O pastor, como Jesus disse, ele dá a vida, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus fez. O que Jesus fez foi o quê? Deu a vida dele pelas ovelhas, entendeu? Esse é um pastor de ovelha. Entendeu? E um pastor legítimo, igual ele nunca houve, nunca haverá. Ó, bora, meus amores, deixa eu ver aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vocês viram aí? Jesus está dizendo logo que ninguém pode chegar a ele se pelo nosso Pai não for passado, entendeu? Tem que passar primeiro pelo nosso Pai, entendeu? Aí chega Jesus e vai ser o que? Ressuscitado. No último dia. No último dia. Eu assisti o filme de Jesus, né? Que chegou a mulher, né? E disse para Jesus que Lázaro, né, ia ser ressuscitado no último dia. E Jesus disse assim, não. Ele foi ressuscitado, foi na mesma hora que Jesus chegou lá, que estava conversando com ela, né? É muito maravilhoso as coisas de Deus e de Jesus, né? Continuando aqui. E ele morreu de novamente, né? Ele ressuscitou, né? Para ser confirmado um milagre, né? E depois disso, ele morreu de novo. Então, então ele morreu 2 vezes, né? É doloroso. Para mim, é muito doloroso, né? Mas, continuando aqui, né? Isso aí é parte para outra conversa, né? Não, está escrito nos profetas e verão todo ensinado por Deus, assim que todo aquele que do Pai enviou e aprendeu vir a mim. Glória a Deus. Você está vendo aí como faz, como as palavras de Jesus têm muito sentido?
Não é não me ao é não quem alguém vise visse ao Pai e não ser aquele que é de Deus. Este viste o Pai. Glória a Deus. Ele é lindo, maravilhoso. Que crê em mim tem a vida eterna. Ó, meus amores, para vocês terem vida eterna, presta bem atenção no detalhe que Jesus falou. Eu vou repetir esse versículo para vocês entenderem. Eu vou repetir só um pedacinho, né? Para vocês decorar, né? Que era mais fácil. Ó, eu vou ler aqui de novo, ó. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim não é, cadê? Crê em mim tem a vida eterna. Meus amores, já foi pular, você pode ter certeza. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Você está vendo aqui? Esse versículo é o que? O versículo 48. É uma frase bem pequenininha, mas ela tem um grande significado. Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida. Então, se ele é o pão da vida, ele tem vida em si, né? Mas isso aqui ele também já falou no versículo. É porque as pessoas não meditam. Nosso pai nossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu para o que dele comer não morrerá. Então, comeu do corpo e bebeu do sangue de Jesus não morrerá, passará da morte para a vida. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês têm que comer do corpo e beber do sangue, né? Mas vocês têm que estar o quê? Para comer e beber do sangue dele, vocês têm que estar o quê? Com fidelidade perante a ele, entendeu? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Glória a Deus. Vocês estão vendo aí? O pão que eu dê é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Peraí. Darei pela vida do mundo. Você está vendo aí? Glória a Deus. Para essas pessoas que colhem, essas pessoas do que têm vida, ainda tem vida eterna com Jesus. Tá. Disputavam, pois os judeus entre si, dizendo, como nós podemos dar este a sua carne a comer? Você está vendo aí? Eles perguntaram, né, como é que pode dar da carne de Jesus para as pessoas comer? Vocês entenderam aí? Glória a Deus. Jesus, porém, lhe disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terás vida em si mesmo. Então, se vocês não comem do corpo nem bebem do sangue, vocês não têm vida em si. Entendeu? Meus amores, por isso que eu digo, tem que ler as Santas Escrituras, tem que ler, tem que ler. Continuando? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vocês ouviram o que Jesus acabou de dizer para vocês? Eu vou ler de novo. Ó.
essas pessoas que vão se ressuscitar, preste nos detalhes que eu tô falando pra vocês, para depois vocês não dizerem, não, ela tava mentindo, preste atenção. Eu tô lendo bem direitinho, tô abrindo os olhos de vocês bem direitinho. Essas pessoas que vão ser ressuscitadas no último dia, que é no dia da vinda de Jesus, essas pessoas, as que o quê? Aceitaram Jesus, aceitaram o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, comeram do corpo dele, beberam do sangue, se transformaram aqui num verdadeiro judeu. Por isso que lá no livro de Isaías 66, né, que eu leio para vocês, que ele vai fazer nascer, ele vai fazer nascer em um dia um país inteiro. Só de quê? Só de judeu. Do corpo e do sangue dele. Vocês entenderam aí? Mas a gente prega a palavra de Deus, mas as pessoas não entendem não. Mas eu explico bem direitinho. Ainda vou lá nas Santas Escrituras e ainda mostro. Meus amores, é o que? Isso aqui vai ser tudo no dia do arrebatamento. Ele vai fazer nascer num dia só. Ele vai fazer o quê? Nascer uma grande nação. De quê? De israelita. Entendeu? De verdadeiros. Que comeu do corpo dele e bebeu do sangue. E age o quê? Com a verdade. Na boca deles não tem engano. Entendeu? Ó. Deixa eu continuar aqui, né? Deixa eu repetir aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia já sabe que é o dia da vinda de Jesus, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é uma verdadeiramente é bebida. Então, o corpo dele é uma verdadeira alimentação e o sangue dele é uma verdadeira bebida, entendeu, meus amores? Cerrei para vocês aqui nessa parte. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, se tu come do corpo de Jesus, tu bebe do sangue dele, né? Tu toma a Santa Ceia, assim. Tu toma a Santa Ceia. Jesus está em ti. Tu tá em Jesus e Jesus está em ti. Por que nele? Porque tu comeu do corpo, tu bebeu do sangue dele, entendeu? Como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo pelo Pai. Então, se você está vendo aí, Jesus vive quem no Pai, né? Então, tá aqui, meu nome, eu tô acabando de ler para vocês. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, meus amores, quando a gente come do corpo dele, bebe do sangue dele, a gente vive por quê e por ele, né, meus amores? Então, é muito maravilhoso. Meus amores, esse bicho tem jeito não. O último não, ainda tem mais dois. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Entendeu, meus amores? Viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, meus amores, Jesus, que eu estava lendo para vocês, que eu não li todo não, eu li só da metade, né? Foi só da metade para baixo. A parte que Jesus estava o quê? Ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Entendeu, meus amores? Jesus estava falando o quê? Que pra gente ter vida eterna, a gente tem que comer do corpo, beber do sangue dele, entendeu? E mais uma coisa. As pessoas que não aceitaram Jesus, vocês o quê? Procuram a igreja, aceita Jesus, chega lá, pastor, eu quero aceitar Jesus como o suficiente, o dono da minha vida.
Eu quero colher aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque tem nas Santas Escrituras que a gente só escreve o nome da gente quando a gente colhe. E é verdade. Vocês só é escrito no livro da vida se vocês colher esse sacrifício. Se não colher, o nome de vocês não está no livro da vida. E vocês vão ser lançados no lago de fogo. Primeiro onde está isso? Lá no livro do Apocalipse, no versículo sempre mostra para vocês. Que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Que arde com enxofre, né? Então. Meus amores, eu vou encerrar aqui pra vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Ó, Jesus está voltando. É tempo de quê? É tempo de renúncia. É tempo de vocês se chegar a Ele. É tempo de vocês deixar de lado toda a iniquidade. Esquecer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa. De modo nenhum vocês herdam o reino do céu quando Jesus vir, se vocês estiverem do jeito que vocês estão. Tem que o quê? Tem que aceitar Jesus. Aquelas pessoas que são crentes têm que se converter, mas se converter mesmo. Tem que nascer de novo. Se vocês não nascerem de novo, vocês não herdam o reino do céu, não. Vocês podem estar 20 anos, 30 anos da igreja. Vocês podem ter pregado, expulsado demônio, ter feito projeto de maravilha, como Jesus diz nas Santas Escrituras, mas se tu não estiver fazendo a vontade dele, andando conforme a vontade dele aqui na terra, então, é como tem esse versículo. Muitos dirão, Senhor, Senhor, expulsei o demônio no teu nome, curei. Então, mas Jesus vai dizer o que? Apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo. Então, meus amores, eu poderia até ler para vocês, né? Para melhor do que eu falar, né? Porque eu gaguejo tanto, eu gosto de estar lendo, né? Mas Jesus, deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês. Vai estar bem por aqui em Mateus, espera aí. Pronto, meus amores, já achei. Essas pessoas, meus amores, porque é tudo marcadinho. Porque eu gosto de deixar assim, porque Jesus vem e me ajuda também, né? Ó. Mas não tem raiz em mim mesmo. Antes é temporal. Então chega a. Peraí, meus irmãos. Não é isso aqui não. Glória a Deus. Eu tava lendo errado, meus amores. Me desculpa. Eu tava lendo outro. Cadê? Pronto, meus amores. Já achei. Já achei. Bora lá, ó. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Você está vendo aí? Nem todos. Eu vou continuar aqui, não vou nem ficar falando, vou continuar. Muitos me dirão naquele dia. Isso aqui vai ser o quê? No dia da vinda de Jesus. Que Jesus vai colher vocês todos na face da terra. E você vai ficar perante a ele. Jesus vai dizer essas coisas que eu vou lhe falar para vocês agora. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. Você está vendo aí? Mas olha o que é que Jesus vai dizer para esse povo. Por isso que eu digo, meus irmãos, tem que ter vigilância. Tem que ter vigilância, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, por isso que eu digo, meus amores, qualquer detalhezinho a gente pode perder a salvação. Vocês podem estar até expulsando os demônios, você está curando os enfermos, está fazendo o que é a vontade de Deus, mas se vocês estiverem com alguma iniquidade, vocês não vão para o céu, não. E sabe qual é a maior iniquidade? Que é o mandamento que Jesus deixou, amar o seu próximo. E vejo que a igreja evangélica, ela tem muita falha nisso. Mesmo, não é bem assim como tu tá falando, não. Meus amores, o povo católico, eles não têm Bíblia. Os crentes têm. A pior coisa é porque vocês têm, vocês conhecem a palavra de Deus. Os católicos ainda podem até ter chance e oportunidade perante a Deus. Por quê? Porque eles não examinam as Santas Escrituras. Entendeu? Mas vocês que examinam, para vocês é rigor. Não vai ter rigor não no dia do juízo, não.
Por quê? Porque a gente tem as Santas Escrituras, nós estamos lendo. Se nós não fizermos conforme a vontade de Deus, então, entendeu? Aqui, essas pessoas estavam caminhando com Deus, estavam fazendo a vontade de Deus, estavam expulsando demônio, estavam fazendo. Mas o que? Foi que Jesus falou para ela: apartar a voz de mim, voz que. Ó, presta atenção aí, ó. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Olha o que, é que Jesus vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci. Ó, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, porque tinha iniquidade, o que? Naquele povo, naquelas pessoas, tinha iniquidade. E Deus não aceita isso. Deus não permite iniquidade perante a face dele, entendeu, meus amores? Meus amores, eu entreguei para vocês. Eu li do versículo 21, 22 e 23, três versículos. E essa mesma palavra que Jesus vai dar para essas pessoas, o que? Que nega o nome dele. Não, Meire, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero caminhar com Jesus, não. Então, se vocês vão escutar isso também de Jesus. Por quê? Porque vocês preferirão as iniquidades do que vocês caminharem com Jesus. Vocês não querem caminhar com Jesus, vocês não querem ir para a porta do céu. Vocês querem o quê? Tá caminhando no caminho o quê? Largo, a porta lá, caminho espaçoso e a porta larga. Então, a porta do abismo. Eu vou ler para vocês, ó. Porque tá bem pertinho do outro. Uma parábola bem pequenininha, dá para me fazer, ó. Entrai pela porta estreita. Jesus já começa logo fazendo um convite a vocês, para vocês se sair desse caminho e começar a andar com ele, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho a que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? Muitas pessoas o que entram por essa porta e estão caminhando nesse caminho. E Jesus fez o que? No começo no começo do versículo, Jesus fez o que? Ele pediu para vocês sair desse caminho, que se voltasse para ele. Entendeu? Último versículo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Então, poucas pessoas o que? Caminham com Jesus. Poucas pessoas o que? Entram na porta do céu. Por quê? Porque não querem caminhar com Jesus. Não querem o quê? Acho que é um. Eu vou caminhar com Jesus, eu vou deixar. Vai ser um sacrifício a minha vida, porque eu tenho que abandonar tudo. Então, se não é para mim deixar tudo pelo amor de Jesus Cristo, nosso Reino Salvador, que nos deu o que? Uma oportunidade, isso não é sacrifício. O nome disso é renúncia, renunciar a tudo. Jesus diz: aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de filho por mim não é digno de mim. Eu não estou mandando vocês abandonar a família de vocês, não. Eu estou falando de colocar ele em primeiro lugar acima de todas as coisas, entendeu? Esse é o sentido. Primeiro nosso pai acima de todas as coisas, entendeu? O Jesus Cristo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Deus diz assim: o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Então, Deus já pediu o primeiro lugar a nós, na nossa vida, o primeiro lugar ele pediu que nós conceda a ele. Jesus Cristo foi do mesmo jeito, as mesmas palavras, entendeu? Então, meus amigos, o mandamento ele só fez reforçar cada vez mais. Então, se por causa disso nós estamos o quê? Estamos bem cientes, porque ele deixou assim bem caprichado, né? Para nós entender mesmo ao pé da letra. Entendeu? Se tinha alguma dificuldade, Jesus botou o que? Tudo em pratos limpos, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. E eu vou soltar aqui pra vocês o sonho que eu tive sábado passado. Não sei se foi 5, foi 4, sei que foi sábado, né? Meus amores, eu sonhei que vinha eu, Jesus e uma mulher, né? Que no caminho carroçal, né? Vinha Jesus no meio e eu e uma mulher. Meus amores, nós vinha andando. E Jesus vinha dizendo assim: olha, tu vai na igreja católica e fala toda a verdade. Quando Jesus parou de falar, o inimigo veio pelas nossas costas. De repente ele surgiu e avou pra cima de Jesus. E Jesus combateu com ele. Aí ficou os dois guerreando. E meus irmãos, Jesus deu um empurrão tão grande nele assim que ele se afastou, foi muito. E quando ele se afastou, a mulher foi lá onde Jesus estava, né?
pegou na mão de Jesus e puxou ele. Aí Jesus veio para nossa banda. Aí, né, ele veio de lá para cá com um olho tão grande, ele se tacou em cima de um escudo que tinha, um escudo transparente, né? Nele veio com ódio medonho, ele veio com a fúria medonha, se tacou por cima do escudo. E ele tentava ultrapassar, mas ele não conseguiu transpassar o escudo. E Jesus sumiu. E a mulher também. E eu olhei para trás assim para ver ele, né? Não, para ver se ele não vinha para minha banda, né? Então, na hora que eu olhei ali, aí ele não conseguiu passar. Eu fui embora para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, mesmo na porta da igreja, eu disse assim: meu Deus, como é que eu vou conversar com esse pessoal? Eu dizia desse jeito. E glória a Deus. E meus amores, eu pegava uma vassoura e começava a varrer. Mas eu começava a varrer a igreja. E assim, nos cantos era cheio de sujo nos cantos. Você sabe o que é isso? O que Jesus quer dizer com isso? É pecado na igreja. E é a igreja católica. Ele chegou e disse, vai lá na igreja católica e fala toda a verdade. Ele falou isso, quando ele tampou a boca, o inimigo veio pelas costas dele. E atracou ele, e ele se atracou com ele e saiu guerreando, entendeu, meus amores? Mas isso é o que, meus amores? Isso é o que? A gente tem que ter alerta. A gente tem que estar de alerta, tem que estar vigília. Jesus vai vir sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja católica, que está escrito nas Santas Escrituras, e as pessoas não entendem nada. Eu vou ler aqui esse versículo para vocês, ó, para vocês verem. Oséias 8, deixa eu ver aqui. Meus amores, espera aí que Jesus já me mostra. Já eu encontro, é Oséias 8. Meus amores, já achei. Ó, é para vocês verem como Jesus se comunica com as pessoas, com nós, né, na face da terra. Ó, põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando o quê? Eu falar com a humanidade, falar com o povo. Que ele tá prestes a vir sobre a igreja, justamente sobre essa igreja. Ele tá prestes, como é que chama? Eu não sei mais nem falar não. Brevemente ele virá sobre o quê? Sobre a igreja católica. Por quê? Porque ela quebrou uma aliança. Bora lá, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre quem é a casa? Ó, deixa eu ler aqui pra vocês de novo. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra a casa dele mesmo. Por quê? Tem escrito aqui, ó. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, se vocês verem, ele vai vir sobre a casa do Senhor. Por quê? Porque quebraram uma aliança. E o que? Se rebelaram contra a lei de Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, a primeira coisa que ele fez foi casar. Casou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Casou eles dois e mandou crescer e multiplicar. Entendeu? E o que está acontecendo hoje? Por isso que ele disse que vai vir sobre o quê? Sobre a casa do Senhor. Essa casa do Senhor já fez tanta coisa que tem nas Santas Escrituras, lá no livro do Apocalipse, que o pecado dela já subiu até o céu. E Deus se lembrou da maldade dela. Entendeu? E Deus vai dar ela o drobo, vai dar ela o drobo do que ela fez. Entendeu? Com as ovelhas dele, com os profetas dele, tem tudo escrito, eu já li. Eu vou fazer outro vídeo porque esse tá muito grande para me soltar para vocês sobre isso. Ele vai vir sobre a casa do Senhor. Ó, para vocês entenderem e ver como é a igreja católica. Não existe outra igreja se não for ela. Ele virá, eles fizeram rei, mas não por mim. Então, eles colocam o quê? Pessoas à frente do templo do nosso Pai, à frente da casa de oração, mas não por vontade de Deus. Ó, eles fizeram rei, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu o não soube. Então, faz as coisas pelas costas, trama pelas costas do nosso Pai, entendeu? Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo.
Onde é que tem esses ídolos? Que as pessoas se curvam perante eles? Qual é o canto que é cheio de mar de escultura? Você agora vocês se tocaram, né? Ó, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Então, se vocês fizeram o que? Ídolo para si. Vocês fizeram, as próprias mãos, vocês fizeram ídolo para si. Para ser o que? Destruído. Vocês vão ser destruídos por causa de quê? Por causa da idolatria. Vocês vão ser destruídos por quê? Por causa de uma quebra de aliança. Vocês vão ser destruídos por causa de quê? Porque se rebelaram contra a lei de Deus. A lei de Deus, o mandamento de Deus é do jeito. Vocês modificaram, entendeu? Logo dentro de que? Na casa dele. Por isso que ele aqui, ele virá, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. É o que aconteceu. E ela é tão grande, mas ela é tão grande, e o pecado dela é tão grandioso que já subiu até o céu. Tem no livro do Apocalipse lá dizendo. Não sei se é o 18, é 18. E Deus ainda diz, sai dela, povo meu. Falando com as ovelhas que estão lá dentro. Sai dela, povo meu, porque senão vocês vão comer do vinho da ira de Deus. Vai comer do vinho não, é do cálice, não é do vinho não. É o cálice da ira de Deus, por causa do que elas fizeram com o que eu acabei de ler pra vocês. Preste atenção. Aqui, preste atenção nesse versículo aqui, ó. E o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Então, se vocês fizeram o quê? A ira de Deus se acendeu contra vocês. E Jesus está vindo sobre a casa dele. Até quando serão eles incapazes da inocência? Jesus está perguntando que até quando vocês vão viver nessa vida fazendo essas coisas, achando que isso tudo é certo. Nada que vocês estão fazendo não é certo. Primeiro, eles fizeram rei, mas eu não subi. Eles fizeram rei, mas não por mim. Então, vocês estão fazendo o quê? Tudo contra a vontade de Deus. Tudo contra a vontade de Deus. Então, o que é que vocês estão esperando? Vocês estão esperando coisa boa, mas vai vir o que? Tempestade. Por quê? Porque vocês não estão fazendo nada de acordo com a vontade de Deus. Nada. Até ídolo vocês colocaram dentro da casa de Deus. Entendeu? Ídolo dentro da casa de Deus. Fizeram ídolo para si, para ser destruído. Então, e lá no livro do Apocalipse, Deus diz, sai dela, povo meu. Porque senão vocês vão beber o cálice da ira de Deus, junto com ela. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.